Caros amigos, bom dia. Na continuação do nosso projeto sobre o Geografia das Redes, sobre o ensino de geografia no ensino médio, nós vamos iniciar essa nossa discussão de hoje tendo uma pergunta como ponto de partida, que é assim: como é que eu faço para começar a ensinar geografia? De onde eu devo partir? Devo partir do relevo? Devo partir do, do, do tamanho do país, da forma dos países? Devo partir de onde? Né? Devo partir da população? Devo partir... E qual é o parâmetro? Como é que eu faço para ensinar geografia? Claro que essa pergunta ela exige muitas respostas, exige uma discussão bastante intensa. Em primeiro lugar, não há nenhuma escolha correta a princípio, porque no final das contas, ensinar geografia e a escolha sobre qual é o tema melhor para se começar a discutir geografia não está diretamente relacionado à própria geografia, mas está diretamente relacionado a para quem eu ensino, quem eu estou ensinando, o que é que eu quero ensinar no final das contas. Quando eu estou pensando numa criança que tem lá os seus 7, 8, 9, 10 anos, o meu objetivo não pode ser o mesmo de quando eu estou pensando num jovem de 17, 18 anos e que está no ensino médio e que está, digamos, numa outra condição de vida. Então, o problema, digamos assim, de qual é o tema que dá início ao ensino da geografia está diretamente relacionado a, em primeiro lugar, eu identificar para quem que eu estou querendo ensinar, quem é que eu quero ensinar, se são alunos da universidade, se são crianças, se são jovens, se são pré-adolescentes, se são, bom, em suma, quem são? Quem são e em que condição, não? Porque assim, as condições sociais que envolvem o acesso ou não a determinados tipos de literatura, a determinados filmes, a determinadas obras de arte, a determinadas relações típicas da construção cultural, se vivemos em grandes cidades, em cidades médias, cidades pequenas, se vivemos no campo, bom, em suma, as pessoas são diferentes, as relações são diferentes, os alunos entram dentro da sala de aula com uma base que é diferente e, portanto, discursos que são absolutamente iguais, né, que vão se expressar em escolas em todos os lugares do país, eles sempre serão lidos, serão absorvidos, serão entendidos por pessoas que não são as mesmas, por pessoas que têm parâmetros que são diferentes. Então, há uma dificuldade muito grande nesse ponto de partida. O que essa dificuldade nos aponta, né, para esse momento é que nós vamos discutir o ensino da geografia na escola média. Okay? Então, nós estamos falando num jovem de 16, 17, 18 anos aproximadamente, e estamos falando, então, em alguém que já está na escola, algumas vezes sem nem entender muito o significado. A escola média tem lá as suas dificuldades também de identificação, porque no final das contas, para que eu vou à escola média que não seja exclusivamente para atingir um curso superior? Muitos veem na escola média, principalmente quando estamos pensando na escola pública, uma relação de terminalidade. Muitos jovens vão terminar os seus estudos na escola média e não vão conseguir atingir um nível superior, apesar que, evidentemente, essa questão tem se reduzido no Brasil, mas, a princípio, é com este jovem que nós estamos falando. Então, classicamente, quando nós pegamos os livros do século XX, do século XIX, nós observamos uma ideia que é mais ou menos comum. A ideia de que eu vou apresentar, em primeiro lugar, a forma do território. Em primeiro lugar, eu vou dizer às pessoas qual é o tamanho do Brasil, qual é o tamanho do mundo, a divisão do mundo em continentes ou a divisão do Brasil em estados, quem são os nossos vizinhos, bom, em suma, o fato de que somos o quinto país do mundo em extensão e coisas desse tipo. E aí, no transcorrer dessa discussão, vamos colocando paulatinamente dentro deste parâmetro mais ou menos vazio, que é o mapa mundi com os continentes, ou o mapa do Brasil, nós vamos colocando seus diferentes temas. Em primeiro momento, talvez, a ipsometria, as montanhas, os planaltos, as planícies, etc., até chegar ao clima,
a vegetação, a hidrografia, até que lá, pelo final, nós vamos encontrar as pessoas, não? E essas pessoas, então, vão se transformar numa relação econômica. E, como normalmente nós temos dito, estamos sempre construindo uma geografia onde nós temos um relevo sem ninguém e temos as pessoas sem nenhum relevo e temos uma economia onde as pessoas também não estão, nem o relevo, em suma. Discutimos coisas que, na verdade, não existem. Né? Mas isso é um problema, claro. Estamos discutindo coisas que os nossos alunos não conseguem enxergar. É como nós já falamos em outras ocasiões, que, bom, em suma, o livro de geografia é um livro para alguém que vai estudar um lugar que não existe, que ele não consegue reconhecer, que ele não consegue identificar. Mas o problema não para aí. Não é? Quer dizer, a grande questão não é simplesmente eu olhar para uma montanha e saber que ela é uma montanha, ou olhar para uma determinada rocha e saber se ela é metamórfica ou sedimentar, e olhar para uma nuvem e saber se ela é um stratocúmulos ou se ela é um cumulonimbus. O problema, para além disso, é que, no final das contas, que sentido tem saber isso? E que sentido geográfico tem saber isso? O problema é em que medida cada uma dessas questões, elas são questões que vão responder para mim a minha pergunta fundamental, como nós já discutimos no vídeo anterior, que é este processo de onde estou, onde está o grupo a que eu pertenço, onde estão as pessoas, onde estão as minhas identidades, por que afinal de contas eu sei que sou brasileiro, porque afinal de contas eu sei qual é o meu nome, eu sei quem são as pessoas, bom, em suma, quem sou eu? E, assim, esse quem sou eu envolve, sob vários aspectos, uma questão de reconhecimento, de uma posição relativa na sociedade, bom, são coisas que nós já vimos no vídeo anterior. Agora, portanto, o ponto de partida, né, quando nós estamos pensando nesse jovem, é o desenvolvimento dessa capacidade, o desenvolvimento do reconhecimento de quais são as variáveis que me permitem, então, identificar o mundo. Né? Quer dizer, para fazer uma comparação, para que isso possa ser, de alguma maneira, melhor compreendido, quando eu estou pensando numa criança de 6 anos, 7 anos, a escola, de uma maneira geral, tem o interesse de alfabetizá-la, fazer uma alfabetização que é básica. Então, quando eu estou pensando na geografia, esta geografia tem de estar a serviço disso. Isso significa que o ensino da geografia deve levar uma criança nessa idade a observar o seu entorno, a verificar quais são as coisas que estão numa sala, que estão na rua, o nome dessas coisas, saber escrever o nome das coisas, saber desenhá-las, saber colocar o desenho onde a posição relativa das coisas que eu estou vendo no mundo, elas se colocam de uma forma mais concreta, quase que num exercício cartográfico. Então, este movimento todo de construção do conhecimento para uma criança, ele, quando chega no ensino médio, ele vai para outra direção. Porque o processo de construção, já nessa fase, já está diretamente relacionado aqui à construção das estruturas frasais mais complexas. Não estou simplesmente me apropriando de uma palavra, não estou me apropriando de uma sentença, eu estou me apropriando de uma ideia. Então, eu preciso ser capaz de expressar uma ideia. Eu não posso simplesmente identificar coisas, eu preciso identificar as coisas dentro de determinados processos. É esse o problema. Portanto, quando estou pensando no ensino médio, o meu ponto de partida necessariamente deve ser onde as pessoas estão. Por que isso? Porque é, na verdade, saber onde as pessoas estão que vai me permitir identificar o significado de estar. Porque estar numa montanha, estar numa planície, estar no deserto, estar, não sei, na Groenlândia, estar no norte da Europa, estar no sul da África, estar na Índia, estar na China, não é a mesma coisa. Não é, o verbo estar é o mesmo, mas estar são relações muito diferentes. E nesse sentido, então, o que nós temos são significados, são processos do estar que são diferentes. Isto significa que identificar a distribuição dos seres humanos no mundo é, a princípio, o ponto de partida para qualificar os lugares. E a qualificação dos lugares é, sem dúvida nenhuma, um movimento
que eu devo fazer do ponto de vista do conhecimento para identificar os processos que dão nome aos lugares, que dizem que lugares são esses, que diz, afinal de contas, qual é o meu ponto de partida para estudar a geografia. Eu preciso saber mais do que o objeto da geografia, vamos discutir isso muito ainda, mas mais eu quero saber o que é que eu quero saber do mundo. E do ponto de vista geográfico, o que eu quero saber do mundo é o conjunto de mecanismos necessário para que eu me identifique, para que eu me localize, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar com essa discussão. Um abraço a todos.